Então, João Vitor, depois que ele começou o balé, a vida dele mudou totalmente. Eu tinha muito problema com ele na escola, eu sempre tive muito problema nessa parte da escola. E depois que ele começou o projeto na Nova Canaã e tal, ele teve dificuldade quando iniciou. E aí ele começou a fazer as aulas e tal, mas aí ele estava interessado também na capoeira, porque ele queria intercalar e não tinha jeito, porque era o mesmo horário, né? E aí ele começou a fazer balé, mas aí depois ele parou o balé por causa das conversinhas dos colegas, piadinha, e ele sempre foi muito sistemático, aí ele se fecha, ele não fala. E aí ele saiu. Ele fez um teste de futebol no Praia, então foi uns 10 jogadores, ele não passou. Chegou chorando em casa, mãe, eu não passei. Eu falei, não, filho, não preocupa não, porque Deus tem algo melhor para você. Eu falei assim, né? E foi verdade. Aí nesse teste, aí fez o teste pro balé e passou. Foi através de um projeto do Pé de Moleque, no bairro que teve, e ele apresentou, a Biomar viu a apresentação dele e colocou ele no projeto. A primeira coisa que eu falei para ele foi isso. Eu falei, filho, a mãe te apoia, a mamãe te apoia, mas só que as pessoas de fora vão julgar. Porque o homem tem que jogar bola, o homem não tem que fazer balé. Ele falou, mãe, eu não importa, é meu sonho. Eu falei, então vamos. Aí eu peguei e conversei com ele, falei, meu filho, a gente quando quer fazer alguma coisa, a gente tem que lutar por isso. E se é vontade sua, você fazer o balé, você vai fazer. Porque eu acho que principalmente o apoio da família, eu acho que você tem, isso aí você pode ter certeza. Então se for vontade sua de fazer, então segue em frente, sabe? Eu acho que a gente tem que correr atrás do sonho da gente. Então, se essa é a sua vontade, então você segue em frente, deixa falar. E não tem que dar assunto para esse tipo de conversa. E até hoje. A gente não conhecia balé. Quando a gente foi para a primeira apresentação do Thiago, foi uma emoção tão grande. Uma emoção tão grande que eu não sei contar. E o pai dele, ele ficou assim, gente, não é as coisas, não é como eu pensava. O homem também dança balé. Isso foi muito importante para mim ouvir, né? E para ele também. Então, assim, tirou aquela maneira de pensar, aquela forma de pensar, que homem só futebol. Homem também é bailarino. Homem também pode ser bailarino. Diferente, né? Porque muita gente, os aplausos, assim, deixa bem emocionado quando aplaude ele, assim. Saber que ele apresenta bem é bom demais. A gente grita muito. Todas as apresentações a gente... o João Vitor vai apresentar tal dia, então ninguém faz nada. Então as famílias sempre tá junto, sempre tá junto. E a gente grita mais do que todo mundo. Aí a gente fica quieto na hora que todo mundo apresenta, na hora que é ele, aí a gente grita, João Vitor! Aí ele ainda manda beijo. A gente sempre incentivou. Eu acho que isso é muito importante, sabe, para ele. Saber que ele tá ali no palco, mas a família tá ali presenciando aquilo ali, sabe? Apoiando ele, independente de onde que ele esteja. Primeiramente, ele perdeu 13 quilos, né? Ele era bem gordinho. E segundo, ele mudou. Ele mudou, assim, ele ficou mais, assim, como que fala, dedicado. Ele ficou mais sério, teve mais postura. Então, assim, e de criança, ele foi para adulto. Foi muito rápido. Eu amei a mudança dele. Até como ele chega na casa da minha família, da família da minha esposa, nossa, é totalmente diferente, porque o comportamento dele mudou e agora com assim, tanto de lugares que ele conhece, né? Então agora ele é diferente. A forma da pessoa receber ele é diferente. Mudou bastante. Um rapaz muito mais focado no balé mesmo, educação, postura, ficou bem mudado mesmo. Tem que apoiar mesmo, porque os filhos, no caso, não foi a gente que forçou ele a participar do balé. Ele mesmo, na hora que ele viu que era uma chance que ele teve, aí ele pegou firme mesmo e foi. E a gente não tem preconceito nenhum, porque, né, é uma coisa que ele quis, não foi nada forçado. E a gente sempre apoia ele. Disciplina. Ele não tinha. Depois que ele começou o balé, a disciplina dele foi 100%. Em tudo, em relação ao quesito tudo. Casa,
escola, na aula do balé, nas tarefas diárias dele, mudou radicalmente. A responsabilidade que ele tem, sabe, a disciplina que ele tem em conversar em sala de aula, nas viagens, sabe, a responsabilidade que ele tem de ir e voltar sozinho, aquela coisa, e sempre ele resolve, na hora que ele me fala, ele fala, mãe, já resolvi, sabe? Então ele tem essa responsabilidade com 15 anos de idade, ele já tem essa responsabilidade de resolver sem precisar da minha mãe. E eu resolvo sem precisar da minha mãe. Eu só comunico com a minha mãe, mãe, eu já fiz isso, mãe, não sei o quê. Então isso é muito bom. A partir do momento que ele começou a viajar, eu falei, agora eu tô sem meu filho e a profissão dele é a dança, é o mundo, né? E foi muito bom na vida dele, assim, que a gente não tem condição, né, de fazer o que o Pé de Moleque fez por ele, né? Então, assim, foi maravilhoso para nós. Ele falou, mãe, eu passei em Nova York, ele fez um curso, passei e ganhei a bolsa 100%. Eu falei, como que é a vida, né? Do simples teste, hoje ele está fora do Brasil. Isso para mim é muito maravilhoso, é gratificante. Ele ficou livre das coisas do mundo, assim, do mundo que eu falo assim, não ter o que fazer, não ter estudo, ficar só na rua jogando bola, né? A gente vê assim, hoje em dia você vê que tem muitos da idade dele que não quer estudar. Então o que aconteceu? O Pé de Moleque veio na vida dele para quê? Para mostrar para ele que lá na frente ele tinha um futuro melhor. Hoje em dia ele já está levando como uma profissão. Ele já está bem focado mesmo. Até que ele ficou bem emocionado quando ele recebeu a notícia que ele ganhou uma bolsa para ir para os Estados Unidos, né? Aí a gente também fica, né? Porque a gente apoia bastante. Né? Igual quando ele chega em casa, depois que ele faz as aulas dele, a gente conversa um pouco. A gente sempre apoiando. Ele sempre tem aquela coisa de menino, aí eles ficam lá em casa assim. Minha menina, a Monaiá, que estudava na Canaã também, ela tinha um negócio de ser arquiteta. Aí, na primeira ia ser advogada. Aí depois resolveu ser arquiteta porque o João Vitor queria ser pedreiro. Aí ela falava assim, João, e eles muito novinhos, né? João, não é pedreiro, é serviços gerais. Falei, não é também serviços gerais, sabe? Você quer ser arquiteta e ele tem que ser um construtor civil. Então vocês têm que trabalhar nessa... Não, eu quero ser pedreiro, eu não quero ser construtor civil. Então sempre teve essa conversa entre eles, sabe? E hoje eu paro assim, eu fico pensando, falei, gente, aonde que esse menino tá hoje? Não tem nada a ver do que ele, sabe? Que eles ficavam naquela conversa de menino, que queria ser isso, queria ser aquilo outro. Eu acho que o destino a gente tem que seguir, seja o que Deus quiser. O Thiago, ele abriu a mente de muitos. Ele abriu a mente de muitos, ele fala assim, olha no espelho e fala, você vai conseguir. Isso foi uma coisa muito assim, que eu gravei na minha mente, que ele falou pra mim, né? Através dele, ele falava, mãe, eu olhava no espelho e falava, eu vou conseguir. Pra mim, o que significa é oportunidade, a palavra-chave, né? A oportunidade de ser alguém, reconhecer que somos pobre, negro, que o preconceito tem, mas só que a gente não pode importar com isso, né? Eu falo pro meu filho, tampa o ouvido nessa parte aí, né? E é um sonho. Pé de moleque tinha que ser, não pé de moleque sonho. E hoje, o que é mais gratificante para nós, família, eu como mãe, pai e tal, é ver aonde o patamar que ele está hoje. A gente não vai falar que está, né? Mas a gente vê que cada dia ele vai subindo um degrau a mais e ver as pessoas que criticavam antes, sabe? Hoje as elogiam, sabe? Então você não pode criticar ninguém. Eu acho que você tem que aprender a respeitar. Eu acho que respeitar acima de tudo. Eu sempre falei para ele, falei, João Vitor, independente de onde você está hoje, você respeita o outro que está atrás de você, que está iniciando hoje, porque você começou da mesma forma.